Qual que é a tua história de maior ROI? Lançamento dia 28 de janeiro, a gente investiu R$10.000 em tráfego e faturou 2 milhões. Nossa! Qual que é a visão que vocês têm, assim, sobre AI no dia a dia? Tipo, pra galera que tá nos ouvindo, o que esse cara deveria saber, o que esse cara deveria buscar, aprender ou pensar na hora de usar AI? Primeira coisa é esse cara aprender a fazer perguntas, ser extremamente curioso em relação ao que tá acontecendo. Ele tem que entender o que ele precisa saber dentro da revolução da AI. Ele tem que entender o que é uma AI, ele tem que entender o que é uma LLM. Porque essa tecnologia, amanhã pode mudar, pode ser outra. O que é um GPT, que é um Transformer? Porque amanhã pode ser outra. E se isso mudar, como isso vai impactar o negócio dele? Ele tem que entender que a OpenAI já tem patente do GPT-7. E isso que eles estão soltando, com certeza, é uma tecnologia muito defasada perto do que eles têm na mão. Só que eles não soltam isso porque nem eles sabem o que vai acontecer. Se você quer implementar AI no seu negócio, você deveria primeiro ter os seus principais fluxos desenhados. Então, a sua jornada do cliente, o fluxo do seu financeiro, o fluxo do seu time de vendas, o fluxo do seu time de operação, enfim, todos os fluxos desenhados. E em cima dele, você vai começar a pensar aonde que eu poderia colocar uma AI. Aqui é @oGuilhermeLippert. Minha expectativa para esse episódio é descobrir se eu vou virar um cliente da Academia Lendária. Aqui é o Arthur FM e minha expectativa para esse episódio é saber se eu estou usando AI direito com o meu time. Aqui é Igor Antiqueira e a minha expectativa para esse episódio é esclarecer qual o papel do empresário na revolução da IA. Vamos lá, então. Bora lá, então. Roy Hunters. Beleza, então estamos aqui com o Igor da Academia Lendária. Seja muito bem-vindo. Cara, muito obrigado por receber. E hoje a gente vai falar sobre AI, abrir a mente da galera. Bora fazer um episódio interessante sobre AI. Temos hoje Arthur Fonseca. E aí, cara? Opa, tudo bom, pessoal? Arthur Fonseca aqui. E é isso aí, né? Tamo juntos. Bora lá. Assim, o assunto vai ser sobre IA. E só que antes da gente começar especificamente, porque eu tenho várias perguntas, várias ideias aqui do que a gente discutir, eu queria te fazer a pergunta lendária, que é a pergunta do Roy Hunters, que você tá lá com a galera há quanto tempo mesmo? Tô há 1 ano e meio. 1 ano e meio já lá com eles. E a empresa tem? 1 ano e meio. 1 ano e meio também. Então tá desde o início com os caras. Qual que é, pode não ser também especificamente desse 1 ano e meio, mas qual que é a tua história de maior ROI? Aquela história que você fala assim, cara, isso aqui foi o que mais deu resultado. Pode ser ao longo desse 1 ano e meio, pode ser ao longo da experiência aí, pra gente começar com uma história assim. Depois a gente entende melhor aí o que é a Academia Lendária também. Lançamento dia 28 de janeiro, a gente investiu R$10.000 em tráfego e faturou 2 milhões. Caramba, mas o que? Como assim, Vai cara? um monte de gente dizer que é mentira, porque a galera fala, isso é mentira e tal, mas Cara, é mentira. Aconteceu. Fazer o quê? Não, mas Como aí vai gerar explica pergunta. mais, explica mais aí pra gente. Então, basicamente, como eu tinha te falado, a gente estava criando a formação, né? Que é um produto de IA, ele já estava rodando. O Alan, que é o fundador, ele foi num podcast, que é o podcast da VTurb. Esse podcast viralizou, porque ele falou muita coisa sobre IA e ele foi a primeira pessoa aqui no Brasil a falar sobre agentes de IA, assim, bom. publicamente. Não vi ninguém, isso foi 2023, se não me engano. Então, não, 24. Janeiro de 2024. Então, ninguém falava sobre isso. E quando ele trouxe isso, tipo, a galera pirou, muita demanda chegou pra ele no Instagram, redes sociais, e a gente tava bem no meio de um lançamento. Então, a gente farmou violentamente nesse lançamento, de uma forma brutal, assim. Mas qual foi, primeiro só, o que era o lançamento? Era do curso especificamente, Então, dessa formação? o lançamento era da nossa comunidade, Aham. que era um ticket relativamente baixo, né, R$1.500, só que a gente tinha a formação, que era um ticket mais alto. Na época era R$8.000. E aí, então, a gente conectou, muita gente que comprou ali, a gente conectou pra esse ticket mais alto. Então saiu muita venda, assim, e o pessoal veio com muita fome. Mas qual foi a estratégia? Foi, no fim do dia, foi por causa do podcast que deu tanto hype assim? sim. O que foi? Foi, com certeza, foi podcast. Tava indo bem o lançamento, mas o podcast foi brutal, foi um divisor de águas. E eu poderia aqui contar uma história e dizer, não, que a gente usou a IA e tal, mas realmente foi o poder do orgânico. Curiosamente, foi o poder da marca pessoal, bem construída também. Isso funcionou muito, porque a gente tinha uma marca muito bem construída, com valores muito claros, entendeu? Então, as pessoas viam que não era só buchitagem. Então, tudo isso bem construído, a casa muito bem montada, quando essa demanda chegou, a gente só abraçou, só absorveu. Sim. Entendeu? Sem nenhum ruído. Óbvio, né? Mercado hiperaquecido, baixa concorrência, né? Um mercado pouco sofisticado. Então, isso colaborou também, né? Pra gente conseguir absorver essa O demanda. lançamento era da comunidade e aí foi feito um upsell pra Pra formação. formação. Pra formação de IA. E aí
basicamente esse lançamento bombou muito por conta do podcast. Então. Exatamente. E aí, Pode crer. 2 meses depois, a gente fez outro lançamento de Downsell e a gente faturou 1.800.000. 2 meses depois, em outro lançamento. Top demais. Porque tipo, tinha Quase 4 milhões. tanta demanda que a gente não conseguiu agarrar todo mundo, porque tinha gente que não tinha mesmo caixa. Uhum. Então a gente criou outro produto mais baixo e aí a gente pegou o resto da galera. Caramba, top demais. Foi brutal. E não sei se você tem perguntas aí, pode ir fazendo. Não, tá? eu achei interessante porque é muito de você estar no lugar certo na hora certa, né? Uhum. Tipo, os caras tinham como, eles já tinham... Eu acho que assim, talvez o teu lançamento, o core dele nem fosse tanto sobre AI, mas talvez você tenha adaptado muita coisa por conta da demanda, né? Então, Total. Cara, vocês acertaram muito o timer. Total. O timing, né? Porque o cara poderia ter só falado, tipo assim, não, beleza, que bom que deu bom, vamos seguir com o plano. Não, vamos se adaptar aqui pra parada, tirar o máximo de ROI disso, né? Então... E os 10 mil reais foram pra onde? Só tráfego? Face, Salário dele. Foi Face. Foi Face Ads. E a gente tinha 6 pessoas, cara. Tipo, era uma equipe extremamente enxuta. 6 pessoas. Foi 2 doideira, milhões. cara. Ninguém dormiu por 2 dias, assim. Foi loucura. Nossa, Que doideira. imagino, cara. Sensacional. Inicia ali pra gente. Bom demais. E só pra eu entender, assim, como é que funciona, então. A Academia Lendária, ela é uma escola de formação pra pessoas que querem aprender sobre como que é o público-alvo, assim. É uma escola de IA generativa para negócios, né? Pra negócios. Nosso foco são empresários. Tá A gente bom. não tem, por exemplo, a gente não tem interesse em educar para produtividade ou educar pessoas que querem aprender a usar IA de forma simplesmente educacional. A gente quer focar em negócios. Pessoas que querem construir, criar negócios, expandir negócios. Então é estritamente focado para isso. Então o lance é, exemplo, tá? Eu tenho um business que ele não tá automatizado com AI. Uhum. Daí eu quero, cara, como que eu escalo isso aqui pra fazer um micro SaaS que eu tô fazendo aqui agora? Também. É que tem várias vertentes, né? Como eu falei pra vocês, a gente começou de uma forma bem singela, assim, criando uma estrutura de IA para negócios generalizada, aberto. E aí, com o tempo, a gente foi começando a entender quem é o público que tá chegando, o que a gente pode oferecer, qual o próximo passo quando esse produto já parar de vender. Então, o que a gente percebeu? Tem várias pessoas que são do digital, são do mercado digital, que foi a demanda maior que chegou, né? E aí a gente começou a entender as dores do gestor de tráfego, do copywriter, e entender que muitas dessas pessoas não têm o sucesso que elas gostariam na profissão. Então a gente pensou, cara, se tu for um copywriter que usa IA, velho, tu vai explodir. Se tu for um gestor de tráfego que analisa com IA, cara, tu vai ter muito mais capacidade de oferecer coisas interessantes para teus clientes. Só que, consequentemente, esses caras começaram a escalar tanto que eles não queriam mais fazer gestão de tráfego, não queriam mais ser copy. Eles queriam mexer com IA. E eles começaram a querer virar, tipo, gestor de IA, automatizar coisas, porque começou a dar muito mais dinheiro pra eles. E aí a gente começou a sofisticar os nossos produtos do mesmo sentido que o mercado estava sofisticando. Então, respondendo a sua pergunta, hoje a gente tem um produto de entrada, que é o Agentes Lendários, que ensina o cara a prestar serviço de IA. Depois a gente tem um produto de agência de IA, que ensina o cara a montar uma agência de IA. A formação, que é um produto extremamente completo, que tem acompanhamento todo dia, aula todo dia ao vivo. A gente tem depois um produto que é, como você falou, voltado para SaaS, para caras que querem criar empresas de tecnologia e criar SaaS, e aí vão ter acesso a investidores, fundos e tudo mais. E depois uma mentoria, que é pra galera que é mais madura mesmo, tem mais maturidade de negócio e quer implementar ali, se conectar também com quem tá fazendo as coisas. Doideira. É tipo, a gente pega desde o cara lá de baixo até o cara que tá lá em cima já com o negócio estabelecido e quer implementar no negócio dele. Se eu sou um dono de um negócio e eu quero otimizar o meu negócio com AI, eu posso comprar um produto de vocês. Pode comprar um produto nosso. Não necessariamente transformar o meu negócio em algo de AI, mas sim só melhorar aquilo que eu já tenho, né? Já vai funcionar. Total. Então, a gente percebeu... É que assim, um mercado muito novo, as pessoas estão muito perdidas, né? Em relação ao que fazer. Então, como é que a gente tá resolvendo esse problema? A gente tem uma agência de IA, onde a gente cria soluções também. Só que é um braço muito, muito pequeno, assim. Não é algo que vai muita energia. E são pessoas muito bem selecionadas também, não aceita qualquer público. Só que para resolver essa demanda, a gente criou um produto interno que ele não é comercializado, que se chama Iatize. O Iatize, o cara que entrou no produto de R$1.500 e aprendeu a criar IA, ele vai receber uma certificação dentro de um processo que a gente faz ali de testes. E quando ele recebe essa certificação, ele tem acesso ao Iatize. E aí, o Iatize tem vários empresários que procuram a gente como agência e a gente não quer prestar serviço para essas pessoas porque não faz sentido no momento. A gente coloca eles no Iatize e conecta essas duas pessoas. Os caras que estão entrando lá no nosso curso e estão certificados com os empresários que estão buscando um serviço de IA para automatizar e tudo mais. Ao mesmo tempo, nós temos hubs presenciais em todos os estados do Brasil, né? Que não foi algo que a gente criou, foi algo que aconteceu
organicamente, a própria comunidade trouxe isso. Então a gente tem esses hubs, a gente está elegendo presidentes para cada um desses hubs, onde vão acontecer eventos para trazer os empresários para esses hubs e, consequentemente, trazer eles para dentro do Yatize. Entendeu? Então esse é o movimento que a gente está fazendo de expansão, Muito descentralizada. foda. E quantas pessoas são hoje na comunidade inteira, de todos os alunos? São 12 mil. Um pouquinho mais de 12 mil. É, gente. É gente pra caramba. Legal demais. E é muito engajado, assim. Isso que é foda, galera. É sensacional. E a gente tava falando um pouco antes aqui em off, assim, de... na verdade, antes de eu falar disso aqui, senão eu vou mudar de assunto, mas uma pergunta meio capciosa. Tipo, o que faz vocês terem o know-how pra poder ensinar AI? É o founder? Vocês têm especialistas? Como que funciona isso? Cara... Tipo, porque a pergunta mais capciosa seria tipo Sim, assim, por sim. que eu aprendo com vocês? Óbvio que eu vou fazer uma comparação esdrúxula, que eu sei que não é o nível, mas por que eu aprendo com vocês e não aprendo na Alura ou no YouTube, sei lá? Porque a gente não é especialista em IA. Exatamente Caramba. por isso que vocês deveriam aprender com a gente. A gente é especialista em negócios, entendeu? Especialista em IA é o Geoffrey Hinton, que criou as redes neurais, é o Sam Altman, entendeu? Esses caras são especialistas em IA. A gente não é. A gente fala isso o tempo todo. A gente sabe pegar uma ferramenta, pegar uma tecnologia e ter uma visão de negócio de transformar isso aqui num business. Ou olhar um negócio e ver onde isso pode ser otimizado, entendeu? Esse é o nosso core, entendeu? E outra, o nosso maior, nosso diferencial, digamos assim, competitivo, não é nem curso. Porque hoje em dia, cara, conhecimento é commodity, né? A internet tá cheia aí. Com IA vai virar cada vez mais. Quem não se adaptar, curso é o que vai morrer. A gente tem isso muito claro em mente. Mas a gente preza muito pela comunidade. É por isso que a gente tá criando essa estrutura que eu te contei. É por isso que, sem a gente fazer nada, absolutamente nada, os nossos alunos criaram hubs em todos os estados do Brasil. E começaram a fazer evento por eles. E aí perguntaram, a gente pode fazer? Pô, e a gente ficou, cara, os caras querem fazer evento eles mesmo. Entendeu? A gente, então vamos estruturar isso. Sim. Entendeu? E aí o poder da comunidade, cara, ele é brutal. Tipo, não existe, entendeu? Você tá conectado com as pessoas certas, no lugar certo, fazendo as coisas certas, isso vale muito mais que tu fazer um curso, entende? Boto fé. Então esse é o diferencial e esse é o know-how, entendeu? Interessante, bem interessante. E a gente tava falando um pouco antes ali, qual que é a visão que vocês têm, assim, sobre AI no dia a dia? Tipo, pra galera que tá nos ouvindo, o que esse cara deveria saber, o que esse cara deveria buscar, aprender ou pensar na hora de usar AI? Eu deveria estar pensando em como que eu demito o Arthur aqui, faço todo o meu marketing com a agência de marketing com AI lá de vocês, ou o jeito que vocês fazem, ou eu deveria potencializar ele? Qual que é o melhor caminho, assim? Cara, primeira coisa é esse cara aprender a fazer perguntas, ser extremamente curioso em relação ao que tá acontecendo. Se ele é empresário e ele não acordou pra isso, ele tá extremamente defasado, entendeu? E a primeira coisa que ele pode fazer, caso seja é que tudo depende do estágio de consciência dessa pessoa, né? Vamos considerar que a galera que tá ouvindo aqui já falou sobre AI, já entende, já tem ali uma noção, já deve estar usando alguma coisa. Não devem ser muito especialistas, mas pensa mais ou menos isso. Não é o cara que tá embaixo de uma pedra e nunca nem usou o ChatGPT, mas talvez também não seja o cara que tem todos os processos otimizados com AI. É uma coisa aí no meio desse caminho, sabe? Tá, entendi. Ele tem que se questionar qual é o papel dele dentro desse processo. Porque muitas pessoas chegam pra nós como empresários e falam assim, eu não quero implementar, não quero... E é óbvio, né? O empresário não vai querer fazer o operacional. Mas como a inteligência do negócio é dele, ele tem que entender o papel dele dentro dessa revolução da IA. Ele tem que entender o que ele precisa saber dentro da revolução da IA. Ele tem que entender o que é uma IA. Ele tem que entender o que é uma LLM. Porque essa tecnologia, amanhã pode mudar, pode ser outra. Entendeu? O que é um GPT, que é um transformer? Porque amanhã pode ser outra. E se isso mudar, como isso vai impactar o negócio dele? Entende? Ele tem que entender que a OpenAI já tem patente do GPT-7. Entende? E isso que eles estão soltando, com certeza é uma tecnologia muito defasada perto do que eles têm na mão. Só que eles não soltam isso porque nem eles sabem o que vai acontecer. Então, eles têm que ter muita cautela com esse processo, né? De disponibilizar para o público uma tecnologia. Então, dentro desse contexto, o que esse cara pode fazer para ficar bem palpável para ele? Ele tem que pesquisar o que aconteceu em 94, 95, quando a internet começou a ganhar espaço. Ele tem que olhar para esse cenário. Porque as coisas são cíclicas e a história se repete. Então a gente tá vendo a mesma coisa que aconteceu com a internet quando o Bill Gates foi no programa do... Eu não me lembro, era um humorista, Greg alguma coisa, que ele foi falar sobre... assistiram um programa de beisebol na internet, ouviram um programa de beisebol na internet, o cara fez piada, isso aí o rádio faz e tal, e todo mundo ria, ninguém entendia. Isso aí é buchitagem. E a internet é o que é hoje. A IA, cara, ela vai ser muito maior que a internet. Ela vai ser gigante. Então o cara tem que questionar que não é só dinheiro a curto prazo.
Tipo, não é, eu vou automatizar pra demitir, eu vou escalar minha empresa pra aumentar o faturamento, reduzir custo. Realmente, esse cara, ele tá prestes a passar por uma das maiores revoluções da história. E eu não sou eu que tô falando isso. Isso quem falou foi Sundar Pichai, que é o CEO do Google, entendeu? O Elon Musk fala isso toda hora, entendeu? Então, assim, os caras que são os grandes heads de tecnologia do mundo, eles estão com o pé atrás. Estão dizendo, cara, isso se compara ao descobrimento do fogo. Então, quando um cara fala isso, você tem que pensar de forma panorâmica e abrangente do que tá acontecendo. Tipo, automatizar é legal, pô, bacana, reduzir custo, aumentar a produtividade, mas vai muito além disso. Muitas dessas pessoas que estão nos assistindo hoje, eles vão ter que repensar o modelo de negócio deles completamente pra fazer uma entrega mais eficiente, porque isso aqui que eu tô falando, cara, isso aqui é uma coisa que vai acontecer. Até o final do ano, e dentro de um ano, assim, ó, até o final de 2025, meio de 2026, vão ter empresas e mercados que vão surgir agora e que ninguém vai entender nada. Ninguém vai entender de onde esses caras vieram. Ninguém vai entender o que tá acontecendo. E toda vez que uma empresa ganha muito mercado, ela tá ganhando mercado de alguém. E outras empresas não vão ser tão competitivas, né? Então, eu não quero, ser um mensageiro do apocalipse aqui. Eu não tô dizendo que o mundo vai acabar, nada. Sim. Mas, cara, o mercado vai mudar. E eu acho que ninguém tá entendendo isso de uma forma completa, assim. Tanto porque tem muito ruído na internet. E a galera acha que, vou fazer uma automação e tal, e vou automatizar processos. Vamos botar um N8N botar lá um com N8N, AI e já era. Um make, um N8N. O que eu acho legal disso que ele tá trazendo até é porque, assim, ó, quando a gente pra fazer esse paralelo, pensa, sei lá, quando a gente era bem mais novo, né? Geração nossos pais e tal. Cara, quando começou a rolar a internet, o que era incrível? Incrível era que eu tô usando o MSN. Então, o cara tinha um jeito de mandar uma mensagem pra uma pessoa. Só que quem tava no business por trás, quem tava olhando com uma visão de negócios, tava olhando para aquele negócio de internet e pensando, cara, como que eu crio novos negócios que não existiam a partir disso, né? Então, o que eu acho interessante, até a pergunta que tu fez, que eu achei muito boa, né? O que dá o direito de vocês estarem ensinando? É que se tu parar pra pensar, cara, a gente não contratou, sei lá, a galera da Velox, a galera da Claro, pra me explicar sobre como botar internet no meu negócio e fazer um negócio com internet, tá ligado? Os caras que são especialistas em internet, em fazer a internet, não são necessariamente os especialistas em usar a internet pra negócios, né? Um bom paralelo, faz sentido. Esse é um bom paralelo. Vou usar isso aí na copy. Essa é uma boa copy. Muito bom. Talvez não um copy, mas certamente no pitch de venda faz sentido. Sim. Então eu achei legal, cara, porque é a visão Paralelo de olhar pro negócio, né? Olhar pro business e conseguir entender. Até o pessoal no último podcast, inclusive quem não viu, 2 podcasts ali atrás, a gente falou sobre AI, tá? A gente tá lá com o Fernando Miranda, o Max e o JP Mota. E eles falam o seguinte, hoje é mais fácil o business começar com AI, tipo, ele já é AI first, desde o D0, do que tu pegar um business grande, estruturado, tipo, cara, vai pegar um banco. Sim. Os caras não sabem o que fazer com AI, mano. Muito processo. E quando eles forem desdobrar internamente, fodeu. Tipo, caraca, o cara vai... Cara, daqui que ele consiga fazer o banco dele tá operando full com AI, cara, 20 bancos mais modernos que o Nubank surgiram porque eles são AI first, tá tipo ligado? a MEG, por exemplo. A MEG é um banco 100% no WhatsApp, que é uma IA É uma IA, na real, aquilo ali. Então, funciona muito bem, tá ligado? Exato. Tem uma experiência muito interessante. Inclusive, eles plugaram agora, você consegue conectar a sua conta e ele tem acesso às suas outras contas pelo Open Banking. Então, tipo, eu não preciso ficar fazendo Pix pra mim mesmo. Tipo, ele puxa meu dinheiro e já paga no Nubank ou no Mercado Pago pelo WhatsApp. É muito E um exemplo perfeito, cara, é que eles soltaram antes de todo mundo aquele lance de tu mandar um áudio no WhatsApp dizendo faça uma transferência. Faça um Pix pro cara tal. E agora o Nubank soltou uma atualização semana passada dizendo que tu pode mandar áudio no Nubank pra ele fazer a transferência. Mas é uma bosta, né? Pensa comigo. Sim, não, exato. não é uma boa experiência necessariamente, né? Mas é que eles estão correndo atrás, né? Se eu já tive que entrar no app, tipo, no celular eu já tô ali direto no WhatsApp, eu só mando pro contato, mas enfim. E a doideira é pensar que se o Nubank tá correndo atrás, imagina um banco tradicional. Não, O Nubank, que era o disruptor, tá Exatamente. sendo disruptado também, né? É loucura. Isso é muito louco. Mas se a gente fosse colocar em termos práticos pro dono da empresa, tipo, sei lá, 3 coisas que esse cara deveria saber. Tá. Se você não sabe essas 3 coisas, você tá atrás. Tá, fundamentos. O que é fundamento? Fundamentos. Entender o que é uma LLM, como é que ela funciona. Tipo, não precisa ser um gênio, mas entender o que tá por trás daquilo, pra tu entender o contexto do que tu pode fazer. Segundo, entender possibilidades, ou seja, aí sim, automações, quais ferramentas que se utilizam para fazer isso, como é possível utilizar e principalmente o que é possível
o não possível fazer dentro do estágio atual que a gente tá de inteligência e pessoas para fazer isso, conectar com pessoas. Assim, se ele não tiver conectado com as pessoas certas, ele vai ter bastante dificuldade, ainda mais no mercado novo, como é, assim. Tipo uma comunidade, assim, não que você seja enviesado. Assim, a gente oferece o que a gente vê que gera mais valor, né? Justo, fair enough, faz sentido. Legal. E que cases práticos, assim, a gente poderia pensar? Porque agora, beleza, eu sou um dono de empresa ali, cara, eu já entendi aqui, tem um to-do, tem uma tarefa aqui de sacar mais fundamentos, como isso funciona, o que não tem. Mas a gente tá no podcast, o cara deve estar agora no carro, dobrando a direita ali. O que ele pode saber agora de casos de sucesso? Vocês viram assim, cara, isso aqui é no-brainer, funcionou, muito top, deve funcionar para várias empresas e quem não tá fazendo isso aqui tá perdendo tempo. Must-have, né? Nem necessariamente must-have, mas tipo assim, são mais use cases, porque, vou te dar um exemplo. Tem o Manus AI lá, saiu lá da China, não sei o quê. E aí, quando saiu, todo mundo queria acesso, porque, pô, o bagulho é muito louco, não sei o quê, funciona demais, é muito mais legal que o GPT, lá. Aí, muita gente talvez esteja nos ouvindo e não conhece, mas pega esse contexto. Eu já tô bem deep de AI, assim, usando um monte de coisa e consegui lá o acesso do Manus e eu fiquei meio paralisado, assim, no primeiro momento, de tipo, cara, pra que diabos que eu vou usar esse negócio? Tipo, eu não sei exatamente o que fazer. E aí, eu usei uma outra AI, resumo da obra lá, peguei um monte de vídeo, um monte de artigo, enfim, coloquei no Notebook LM lá do Google e pedi pra ele um monte de vídeos e artigos do Manus, sobre o Manus, que eu não queria ver os vídeos, eu não queria gastar meia hora por vídeo, 1 hora por vídeo, eventualmente de tutoriais e ideias e blá blá blá. Joguei numa outra AI e falei, cara, me explica que diabos que eu posso fazer com esse negócio. E aí eu comecei a sacar vários casos de uso que eu podia utilizar o Manus e pra mim foi ótimo, porque daí eu consegui gastar os meus créditos, que eu não conseguia nem gastar porque eu não tava usando. Dito isso, eu acredito que pro cara que tá nos ouvindo, ele ouvir histórias de outros casos que empresários fizeram, ou casos que vocês têm, desbloqueia um pouco a mente dele. Sim. Exemplo, quando o João Vitor veio aqui, a gente falou, pô, sabia que você poderia colocar lá, toda vez que um vendedor termina uma ligação de qualificação, você poderia colocar uma transcrição que preenche o seu CRM e que dá ideias pro vendedor e não sei o que, não sei o que. Pô, legal, então eu sei que eu posso pegar o meu qualificador e o meu closer e plugar a AI neles, no processo que eles estão fazendo, e otimizar esse processo. Sim. Destravar eles. Eventualmente até criar um agente que vai vendo essas ligações e treinando esses caras. Aí tem vários casos de uso aqui. Queria colher de vocês aí que estão vendo vários desses casos, quais são os mais legais, assim, pra galera pegar de referência. Eu vou trazer aqui um primeiro que é o que eu falei ali no início. O lançamento que nós fizemos, a gente contratou 12 pessoas pra dar suporte, né? Quando começou a estourar, tipo, contratou 12 pessoas pra dar suporte pros alunos. Porque suporte que você fala é tipo um chat mesmo? É, WhatsApp. Ou o quê? WhatsApp mesmo. No WhatsApp, porque tava entrando muita gente e muita dúvida, a gente não tinha braço. E só que essas 12 pessoas, consequentemente, não entendiam nada do produto. Então a gente pegou, colocou uma IA dentro do grupo, de todos os grupos, pegou todas as dúvidas, todas as informações do produto, colocou no banco de dados, fez um RAG ali com essa IA. Consequentemente, a gente jogou essa IA no grupo e aí a gente substituiu as 12 pessoas, entendeu? Com IA. Então, tipo, o suporte, as atividades conversacionais, elas são muito fáceis de ser substituídas. Outro exemplo... Só antes de tu ir pro outro exemplo, nesse caso aí, a gente falou de várias coisas que a gente aqui na mesa já tá ligado, RAG, enfim. Mas como na prática você fez isso? Tipo, você usou um N8N? Sim, você fez o quê? N8N. N8N, Evolution API. Evolution API e GPT. E perfeito. API qualquer modelo da OpenAI. Qualquer modelo ali, de LLM. 4.1, 4.0. Na época acho que era... Nem sei se era o 4 já. Acho que não era. Devia ser tipo um 3.5. Acho que era 3.5. Sonnet não. Sonnet é a Cloud. Sonnet é a Cloud, é. Deixa eu só fazer legal. aqui o parêntese pra pessoa que não tá ligado o que é RAG e tudo mais. Essa daí pesquisa daí, cara. Não. Mas só trazer um exemplo prático aqui, tá? O que ele fez? Ele criou, cara, praticamente o próprio Google da empresa dele dentro do grupo. Então, tipo isso. O Google, ele tem um portal de pesquisa que você consulta um banco de dados, esse banco de dados vai te responder. Ele pegou um banco de dados sobre a empresa dele, colocou dentro dessa AI e quem pergunta pra ela vai ter uma resposta baseada naquele banco de dados que ele pegou e otimizou em cima disso. E só pra eu entender na prática, tipo assim, era um grupo de WhatsApp com um monte de cliente dentro que tava perguntando um monte de coisa ou o quê? Eram 65 grupos de WhatsApp. E aí você tinha, sei lá, centenas de pessoas em cada grupo e a galera falando pra caralho no grupo, assim? A gente abria pra dúvidas. Foi durante o lançamento, entendeu? Entendi. Aí tinha a galera do suporte tirando dúvida no dedo, né? E aí mudou pra AI. Aí a gente pensou, porra, não faz sentido fazer isso no dedo. Entendeu? Aí a gente criou a AI no meio do lançamento e colocou no grupo pra responder a galera. Top demais. Então aí, ó, e foi bem melhor, entendeu? Porque a galera não sabia responder.
Fora a velocidade, né? Que também vai ser muito mais eficiente, né? E 24 horas por dia. Então, pra galera que tá nos ouvindo saber os keywords aqui, coisas que você deveria manjar. RAG, R-A-G, Retrieval Augmented Generation. Então é o RAG, o N8N e o Evolution API. Evolution API, pra quem não tá ligado, é tipo uma API, né, de WhatsApp ali, free 99, pra você usar um WhatsApp não oficial e funciona legal. Então acho que esses são os pontos do case pra galera usar depois. Sim. Legal. Total. Você ia falar de um outro aí. Um outro case também nosso, cara, a gente tem um SDR IA, que ele atua tanto como SDR quanto recuperador de carrinho. Só texto ou texto e áudio? Texto e áudio. Legal. E ele teve não foi um lançamento, assim, mas foi uma ação que nós fizemos de um pico de vendas, que ele recuperou 315 mil reais. De forma autônoma, conversando com a galera. Tipo, entrando em contato, conversando e tal. E tu tem um parâmetro da taxa de conversão dele comparado com outros SDRs humanos? Cara, a gente nunca usou... A gente não usa SDR pra esse ticket. Mas tem algum cliente teu que tenha que tu possa mostrar? Não. Puta, isso é irado saber. Esse seria irado mesmo saber. Tipo, porque a dúvida sempre é, Sim, tu vai usar a um taxa. SDR. Tipo, na V4 a gente tá considerando usar o SDR com AI, mas a dúvida é se vai ter o mesmo nível, né? Eu vou fazer um parênteses aqui. É que tem o volume Então, também. eu não Claro, vou... fair enough. O SDR, o nosso SDR, ele tem um gestor de IA com ele, tipo, acompanhando tudo que ele faz. Um ser humano. É, um ser humano, entendeu? Que aí, o que é esse ser humano? Ele é um cara que vai gerindo as respostas e vai entendendo, a temperatura da IA, saca? Ajuste fino, né? Ele vai fazendo, tipo, um fine tuning ali pra entender se tá respondendo direito, se tá bugando, se tá falhando, se tá com demanda, se tá entrando na fila ou se tá paralisado. Então, esse cara, ele fica sempre fazendo esse processo. Só que, cara, é uma pessoa que consegue, tipo... Atender milhares de pessoas. Entendeu? Então, E esse cara, só pra eu a gente entender... não conseguiu ter uma IA que, tipo, sozinha ela tanca tudo e ninguém olha mais e já era. Tipo, isso aí não rolou ainda. Mas também um cara pra atender milhares de pessoas. O meu SDR atende 200 pessoas num dia, na melhor das hipóteses, no sonho da nossa vida, né? E... Não, desculpa, no dia? Na verdade não é tudo isso num dia, não. Até menos. Eu acho falei, que porra, o bichão tá bravo. Não. Isso... Tô impressionado. São 250... Não tá dormindo, homem. Não. É 50... Desculpa, eu falei errado. É 50 vendas, 50 reuniões no mês, um closer faz e 250 atendimentos no mês que o cara faz. Um SDR. É, um SDR. Vai ser mais ou menos isso. Ele não faz tudo isso, não. Até porque o nosso é muito por ligação, né? Sim. Mas nesse caso aí do SDR, ele chegou a ter RAG ou ele é só prompt? Não, é RAG. Também tem não RAG. tem como não ser. Ele tem base de dados. Porque ele fala do produto, entendeu? Então ele fala, ele tem a abordagem que ele usa e tal, tudo mais. E abordagem de vendas. E também ele fala do produto. Então tem que ter um banco de dados ali. E também é feito com N8N ou é diferente? Também é feito Tudo com N8N nesse caso. Tudo N8N. E tu vai atualizando manualmente ou existe algum fluxo de otimização? Tipo, cara, cada reunião que fecha, tu dá um score ali e automaticamente tu vai fazer um RAG de novo com o update atualizado do pitch dele. Não, isso não tá rolando isso aí. Mas Tipo, é legal. Não, total. É que a gente tem muita dificuldade, inclusive a gente tá migrando para um modelo de código, porque a gente tá tendo algumas dificuldades com o N8N, principalmente nisso que tu falou, que seria um aprendizado contínuo, né? E também escala. Às vezes tá tendo um probleminha. Quando dá um volume muito grande, ele acaba interrompendo a fila ali e a gente... Dá uma bugada. Cara, aqui também o mundo inteiro começou a usar N8N do nada, né? Sim. Então acho que nem os caras estavam preparados pra receber isso. Pode ser também, pode ser. Uma coisa que a gente fez num desse, a gente também tem um SDRI que eu tava vendo esses dias num dos nossos franqueados, que ele é feito no N8N, e uma coisa que ele criou é que a cada fim de dia, se não me engano, ele pega todos os atendimentos que foram feitos. Então pensa lá no fluxo do N8N, tem todo o fluxo de atendimento, e aí em cima tem um outro fluxo de AI que pega todos os atendimentos que foram feitos naquele dia e ele é só um avaliador. Ele é quase como se fosse o teu cara, só que ele usa uma AI para fazer essa avaliação de tudo que aconteceu nos atendimentos, quais foram os pontos positivos, aonde ela poderia ser melhor, onde ela errou, onde que ela tem que ser diferente. E aí ele imputa isso depois no prompt dela inicial para dar um fine tuning ali, vamos dizer assim. Não é um fine tuning, né? Mas é uma melhorada no processo de atendimento dessa AI. Mas então, ela faz isso só no final do dia. Ela não vai... Ela faz isso no final do dia. É como se ela fizesse todo dia, tipo, beleza, ela fez uns 10, 20, 50, 100 atendimentos aqui hoje, a gente identificou esses pontos, e aí o cara vai lá e... Ele me disse que, eu não tenho certeza absoluta se isso é viável, mas ele me disse que isso acontece automaticamente, que ele vai pegando os pontos e ele já automatiza ali, já melhora os passos iniciais da AI com base nos feedbacks, mas que ele fica de olho nisso pra garantir. Será?
Diz ele que sim, eu não tenho certeza se faz, mas vamos supor que não faça. Se tu tiver esse processo, pode ser interessante, que é tipo, tu ter um outro, banco de dados. uma outra AI que vai estar ali revisando isso e te dando inputs de, ó, aqui poderia ser melhor, aqui acho que ela errou, vamos mudar isso aqui pro prompt, vamos pra esse lado. E aí depois você vai lá e mexe, sei lá, diariamente, ou uma vez por semana, uma vez a cada 3 dias, porque a gente vai implementando uma dessas pra cada cliente. Então, sei lá, tem uma clínica de estética, e pô, tem o SDR da clínica de estética. Ele faz a mesma coisa também de recuperação que você falou, que é importante porque, cara, mal e porcamente, e aí a gente tem aqui 7 mil clientes, né? Então, Sim. muitas vezes é difícil até do cliente fazer muito bem os atendimentos. Quiçá ele chegar lá na ponta e recuperar os leads e atender rápido e ser um baita atendente sempre perfeito, né? Os seres humanos que a gente tem ali no meio têm as suas falhas como todos nós temos, né? Então, a graça de a gente estar plugando esses SDRs e AIs ali é para dar uma destravada e uma acelerada nesse atendimento, diminuir lead response time. Tem aquela pesquisa lá, mais antiga que andar para frente, que fala que depois de, sei lá, 5 minutos 5 você perde... minutos vai caindo tipo, pela em 80%, metade. sei lá, mais da metade, O engajamento. o engajamento do seu contato depois que ele se cadastra. E Então, a isso chance é de muito conversão importante. diminui considerável, né? É. Isso Mesmo que ela faça médio o atendimento, tipo, é muito importante testar esse modelo e não é um negócio absolutamente difícil de fazer, Não, né? cara. Cara, tipo, é que virou... É até foda falar isso, porque... Agentes meio que virou a gestão de tráfego, a nova gestão de tráfego, porque crer. popularizou muito. Tem muito ad também, né, rolando agora. Muita Todo mundo gente- virou fazedor de end-to-end, né? E aí tem muita gente farmando. Tá, óbvio, mercado aquecido tem que fazer mesmo. Todo Entendeu? mundo é meio forte. Eu acho que a gente também, o Denner, se ele tivesse aqui, ele ia falar isso, de tipo, a gente vive numa bolha, tá ligado? Também. Porque, eu esqueço disso. ainda às tá vezes. muito É, nichado, tipo cara. assim, eu tenho certeza que da nossa audiência aqui, a galera já deve ter ouvido e tal. Mas se a gente tivesse, sei lá, falando pra 1000 pessoas do Roy Hunters aqui e perguntasse pra levantar a mão quem já usou o N8N, eu acho que não ia chegar nem a 50%, sabe? Nossa, Então, acho que melhor não, das acho que hipóteses, menos, um sonho, assim. Isso que eu tô falando da audiência do Roy Hunters, Sim. que é uma audiência, assim, que a galera... qualificado. Que a gente não precisa explicar RAG pros caras, que eles estão ligados que a gente não vai ficar aqui desenhando pra eles, eles vão ter que pesquisar. Então, é uma audiência Massa. bem qualificada. O que mais que a gente tem de use cases Cara, aí? tem a Extrair também, que é uma... Eita. Tipo, a gente fez um hackathon agora, há 3 meses atrás, e saiu uma solução que ela é... Basicamente, é uma gestora de dados de grupos de WhatsApp. Ou seja, Tá bom. as pessoas que trabalham muito com grupos de clientes ou grupos de mentorias, Puta, esse eu preciso, hein? E- Eu vou te dar o meu case e depois você me diz se dá pra usar. e aí eles são nossos mentorados, né? E aí o interessante do nosso hackathon é que não são pessoas extremamente técnicas. Todos são empresários que começaram a usar IA. Ninguém ali é dev há muito tempo e tal. Então, eles criaram, tipo, em poucas horas, em 10 horas, 12 horas, essa solução que basicamente ela faz um perfil de todo mundo que tá no grupo, ela dá o clima do grupo, ela faz uma análise de DISC da pessoa, de DISC Enneagrama de cada pessoa pra tentar encaixar a pessoa dentro de um DISC, Caramba. pra fazer um perfil comportamental. Uhum. E ela analisa qual cara ali tá mais quente, qual cara ali tá mais engajado, qual cara tá pronto pra uma ascensão, qual cara tá preparado pra dar o próximo passo, e ela vai otimizando esses dados o máximo possível ali pro cara que é o administrador do grupo, o gestor da empresa, o dono do negócio, ele ter ciência de como que ele tá tratando os clientes dele, ali dentro das conversas, e qual pessoa tá mais quente pra comprar, né? E eu vejo que isso realmente é o futuro, assim, dados com IA, tipo, realmente é o grande futuro aí das empresas. A gente, Top demais. vocês trazem muito a filosofia da Winning by Design, né? Uhum. Conceito de Sim. receita, eu acho muito Demais, foda também. demais. E eu acho que isso que com certeza vai ser bem disruptivo, A cara. gente Se trouxe por uma acaso- diretora dela pra um evento interno, né? A Renata. Diretora, a Aham. Renata da Winning by Design tava palestrando no evento que a gente fez interno pra 4.000 pessoas. Top demais. Se por acaso, assim, uma empresa tivesse 7 mil grupos de WhatsApp, ela poderia usar esse negócio? Ela poderia fazer? Como que essa empresa, que é a V4 no caso, poderia fazer isso? Cara, Pensa que eu tenho literalmente que isso. assim- Eu tenho 7 mil clientes no WhatsApp que hoje a gente não olha pra esse número. Tipo, eu não tenho acesso a esses grupos, eu não tô ali no detalhinho, mas eu imagino que isso poderia ser feito. não, dá de fazer. É que assim, eu tenho que analisar como é que tá o business, a nível de escala, né? Mas dá de fazer. Extrair virou uma empresa nesse caso. Virou uma empresa. Virou uma empresa que eles Que da criaram. hora. E, Pô, da e hora. um dos founders, o cara era médico, tipo, nada a ver, entendeu? Com IA. Uhum. E aí ele tava de saco cheio de ser médico e falou, cara, quero fazer uma coisa diferente na minha vida, sinto que não é mais isso. E ele entrou na nossa formação, começou a estudar IA e se apaixonou pelo negócio. Ele viu, cara, Legal demais. faz muito sentido. E aí surgiu essa empresa agora. Isso é um baita use case mesmo, porque muita gente deve ter ali processo de vendas que eventualmente envolve grupo ou atendimento, né? Então, ter esses outputs são bem interessantes. Eu acho Total. que tudo que tu tem hoje no teu ecossistema que é com dados que você tenha,
Toda conversa, toda imagem, todo print, todo compilado de informações são dados que tu tem. E aí a AI ela vai servir exatamente para tu dar uma finalidade para isso que na escala é permitido, né? Sim. Fala, Roy Hunter, seu marketing tá gerando mais prejuízo do que lucro e você não sabe onde tá o problema? A sua empresa fatura acima de 100 mil reais por mês e você quer sair desse ciclo frustrante de gastar dinheiro sem ver resultado, eu tenho um presente pra você. Eu vou te dar um diagnóstico gratuito. Você vai escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link aqui embaixo e vai preencher o nosso formulário. Um especialista da V4 vai entrar em contato para agendar a sua primeira consultoria gratuita. Ele vai analisar toda a sua estratégia de marketing e vendas e você vai receber um diagnóstico completo com os gargalos. Estão literalmente sugando o dinheiro da sua empresa. Não só isso, eu também vou te dar todas as estratégias personalizadas para atrair mais clientes e escalar o seu faturamento. São mais de 12 anos de mercado, mais de 20 mil empresas que a gente já transformou pela metodologia da V4. E a gente pode ajudar a mesma coisa na sua empresa. Então, escaneia o QR Code aqui ou clica no link aqui embaixo e garante o seu diagnóstico gratuito. Mas tem um exercício legal que eu queria fazer aqui com ele, cara, que é... Tu trouxe a visão... Antes a gente tava trocando uma ideia e tu trouxe uma visão de que... Putz, normalmente os caras que eram gestores de tráfego, ou copywriters, ou designers, se envolviam, se inscreviam na tua comunidade, e de repente eles começavam a fazer mais coisas, né? E uma provocação que eu acho legal é que o Denner trouxe a tese do cientista do marketing lá atrás, que é um cara que consegue fazer tudo. E a gente tinha uma limitação operacional, né? Tipo, pô, é muito difícil o cara fazer a copy, o design, ser bom em tudo e ser horizontal em tudo, porque... Não tem como. É tipo eu era o cara mais analítico e aí eu morria pra fazer page, criativo, enfim, né? Então, tinha que ter alguém que era um designer junto. Eu acho que esse é o momento que a gente tava falando do futuro e não tava ligado. Que agora nunca foi tão fácil ter cientistas do marketing. A gente tava à frente do tempo. Eu acho que ser cientista do marketing hoje, como marqueteiro, a tese de você fazer copy, de você fazer design, de você fazer tudo... nunca foi tão genuína. E aí eu queria saber, cara, dentro desse contexto que tu tem hoje, da tua comunidade de pessoas, tu sente que a galera acabou indo para esse caminho de cientistas do marketing, de ter uma visão mais holística do marketing ou não? Cara, eu sinto que não. Ainda não. Entende? Porque eu vejo que a galera tá muito focada, assim, ser humano olha muito pro longo prazo. E grande parte das pessoas tá muito focada em farmar. A galera quer fazer grana. Então, eu vejo muitas pessoas indo pro lado que, cara, isso aqui tá me dando dinheiro, esse serviço. Tipo, tô conseguindo vender um agente por 20 mil, saca? E cobrar um FII ainda do cara. Então, eu vou fazer isso. Mas Vou sugar uma... então a galera, eu vejo que eles nicham muito, assim. E é óbvio, uma minoria começa a puxar essa visão de business, de marketing, de entender de modelo de negócio. E aí, conseguir... expandir isso com IA. O próprio Sam Altman, né, que é fundador da OpenAI, falou que a gente vai ter um unicórnio, uma empresa que vale $1 bilhão, que vai ser de um homem só. Que isso vai acontecer. Que é questão de tempo isso acontecer. Entendeu? Então, eu acredito que vai acontecer. No atual estágio não é possível, mas no ritmo que as coisas estão indo, eu acredito que, assim, cada vez mais vai surgir esse modelo que você falou, do cara que ele consegue dar conta de tudo. E uma coisa que eu vejo crescendo muito é a galera falando de one person business. Nesse sentido, que antes era uma coisa enxuta, eu quero ter um negócio que me dê dinheiro e me dê uma liberdade, que é um lifestyle business, né? Só que eu sinto que isso vai mudar para empresas, assim, que vão ser brutais, de grandes, e que vão ter ali 1, 2 caras, entendeu? Às vezes uma equipe pequena de 5, 6 pessoas. Um squadzinho, e os caras vão arregaçar o mercado, porque dominaram o quê? Processos, dominaram muito o mercado e conseguiram automatizar tudo, né? Sabe o que eu acho? Tipo assim, eu acho que sim, mas eu até discordo um pouco da vibe do cientista, porque eu ainda acredito muito fortemente que a gente melhorar as pessoas e ter pessoas ainda focadas em partes importantes do processo com AI é mais legal do que, por exemplo, vamos dizer que hoje eu não faço mais tanto, né? Não olho mais pra parte processual e do trabalho do que a V4 faz. Mas imagina se eu voltasse lá pra minha época de operação e eu falasse, não, agora com AI eu vou ser o operador completo, que eu fazia isso, né? Eu tocava 10 clientes sozinho, fazendo atendimento, campanha, criativo, copy, page, análise de resultado, tudo, fazia tudo sozinho, sem AI, 2016 isso, mais ou menos, 17. Era uma merda, ficava horrível, porque eu era ruim, eu tinha 17 anos, então, tipo assim, já não era bom, e aí não tinha AI nem pra me ajudar, então era horrível. Minhas copies todas tinham top. Tipo assim, esse produto é top. Sério? Era horrível. Sério, pior que é sério mesmo. Legal. E aí, eu não era muito criativo. Nunca fui muito criativo nesse sentido.
Mas mesmo hoje, eu acredito que ainda faz muito mais sentido, tipo assim, eu ter um squad pequeno, onde eu vou ter os caras mais focados em estratégia e os caras mais focados em criatividade, a parte de copy, criativos e pages e coisas que o cliente vê. E esses dois, aumentados por AI, vão fazer um negócio muito foda. Sim. Então, por exemplo, hoje a gente tem um squad que tem lá um head, um account, um designer, um gestor de tráfego, um copywriter. Eu acredito que no médio prazo aí, e por médio prazo de AI, entenda, sei lá, tipo 1 ano, tá ligado? Alguma coisa do gênero. Eu acho que a gente consegue dar uma desinchada nisso aqui. E, tipo assim, o meu gestor de tráfego, ele não ser só um gestor de tráfego. Porque, convenhamos, né? AI pra gestão de tráfego. Primeiro que assim, se tu tem muita mídia, quanto mais você segmenta, geralmente pior fica. Quanto mais você mexe naquela porra, pior fica. Né? Você é cara do marketing lá, você sabe que quanto mais dinheiro você tem, cara, não vou segmentar tanto, deixar mais aberto. A própria inteligência do Facebook, da Meta, do Google, enfim, já funciona. Então, o que o gestor de tráfego faz na prática? Né? Se ele ficar só gerindo o tráfego especificamente, eu acho que ele tá fazendo pouca coisa. Sim, com certeza. Então ele tinha que ser mais estrategista. Eu acho que ele tinha que se preocupar mais em funil, em Total. produto, em o que a gente vai ofertar, entender o cliente, para ele junto com um cara mais designer da vida, que aí vai evoluir para alguém também mais estrategista, mais que vai fazer toda a copy, vai pensar como que aquilo funciona. Pô, essa duplinha com AI, eu acho que tem muito jogo, tá ligado? Sim, foda. E aí, tipo, o copy, só fazer copy, eu acho que se ele faz, obviamente, se ele faz com AI, é muito melhor que um copywriter. Sem AI, ponto, acabou, não existe mais esse jogo. Mas eu acho que esse cara não morre, eu só acho que esse cara tem que evoluir pra abraçar mais coisas. Sim, que é o total. exemplo do WordPress. Cara, se é só pra fazer um site qualquer aqui que você precisa codar, aí veio o WordPress, matou esse cara que fazia um site simples. Beleza, mas se esse cara evoluir pra ser um cara que faz um site mais top, com blog, com não sei o quê, com JavaScript, animação, mais páginas e tal, e otimiza isso, e também aprende de SEO e cresceu o site, virou uma agência, pô, aí ele não morreu no mercado. Sim, Então eu total. vejo mais ou menos assim na operação, que não é uma questão de one man army, um cara é um exército, mas sim é essas profissões evoluindo pra ficar coisas mais complexas e que a parte simples a gente faz com IA. Sim. Copy a gente pode fazer mais com IA, mas com um cara que manja disso, Não, total. treinando ela muito bem, dando contexto pra ela, pra que faça uma copy mais Não, interessante. não tem mais copy que nos IA. É, eu imagino que sim. Assim, foram os primeiros que a galera falou, vai disruptar e tal, e Sim. matou os copies. Eu acho que matou. Não acho Mas que matou otimizou também. Matou os os ruins. caras, entendeu? Acho que matou os ruins. Ah, não, mas normal, é. Mas, Padrão. assim, é interessante o que você falou, porque a gente tá nesse hype IA, mas a gente esquece que a gente tá usando IA há muitos anos. Sim, Tipo, o que é o algoritmo da Meta? exato. O que a Meta faz com nossos dados ali? É tudo inteligência Tudo artificial IA. agindo há muito tempo. Só é um outro tipo, né? Só é outro Não tipo. é uma generativa, Exatamente. é um outro formato, Exatamente, né? exatamente. E o que você falou tá completamente alinhado, que eu acredito também. Tipo, Boto o fé. gestor de tráfego, cara que até o Sobral falava muito isso, o Cara que aperta apertador de... botão. Isso aí, cara, não tem vez, entendeu? E o cara Já tem não que tinha pensar vez lá atrás, né? de forma estratégica. E o copy, o que eu tô fazendo? Eu tenho um redator, que ele é um cara que ele escreve news e tudo mais, ele é muito bom de prompt, o bicho é, assim, cabuloso. Uhum. E agora eu dei uma missão pra ele escrever uma campanha do Quarter, que vai ser tipo um movimento pro Quarter inteiro, entendeu? Então esse cara ele vai pensar no movimento da narrativa geral da empresa, de criar uma narrativa que faça sentido, que conecte, aonde essa narrativa vai ser conectada, quais são os pontos de contato que a gente vai fazer com as pessoas, quais ativações, entendeu? Então, ele passa de um papel extremamente executor para um papel que ele vai ser um pouco mais estratégico. Ele não vai ser o estratégico da empresa, mas ele vai ter que pensar estrategicamente, entendeu? Pensa que, tipo assim, quando a gente fala de estratégico, o que eu queria passar, assim, da minha visão até pra galera que tá ouvindo? Tipo, eu acredito que o cara que ele hoje tá muito focado no operacional, gestor de tráfego, copywriter, o designer, o próprio vendedor, o cara gerente de vendas, o head de qualquer área, eu acredito que esse cara ele deveria se importar muito mais e se desenvolver muito mais no todo. Por isso que eu gosto da tese de vocês de, tipo, a gente não é uma empresa de AI, a gente é uma empresa de, tipo, que entende de negócio, de otimização de negócio. Isso é uma coisa que a gente criticava muito e apertava muito o nosso time, e aperta ainda muitos franqueados e a galera da operação, de, tipo, você tem que manjar mais de negócio, você tem que entender mais do porquê que alguém compra uma coisa, entender mais como que monta um produto. Tipo, qual gestor de tráfego hoje você conhece, cara que é GT lá, que você conhece, que ele estuda sobre produto. É raro. Sobre product design, sabe fazer uma DRE.
Tipo, o Denner fala muito disso, né? Que é o quê? É o cara se tornar mais consciente de coisas que são mais complexas e que montam um negócio e muito menos sobre qual botão eu aperto lá na gestão de tráfego, qual a copy certa, sabe? Então eu acho que quanto melhor ficam as IAs naquelas coisas manuais que a gente tá fazendo numa gestão de tráfego ou num crescimento de um negócio, mais liberdade a gente tem pra se desenvolver nessas coisas que são mais complexas. Essa é a nossa tese, inclusive. A gente Exato. fala isso, a gente repete muito pros nossos alunos. Puta, perfeito. A gente tem você conhece o 80-20, né, de Pareto. Uhum. E aí tem o 80-20 do 80-20 e tem o 80-20 ao cubo, que é uma coisa que a gente sempre traz pros nossos alunos, que é o 0,8. Que é o 80-20 otimizado ao máximo. Que é aquilo que você faz que tem menos esforço que vai gerar o máximo de impacto pra sociedade. Uhum. E aí a gente traz essa visão da pessoa realmente tá buscando aquilo que ela realmente vai gerar impacto e deixar a IA fazer as coisas chatas. Aquilo que ela não precisa fazer. Entendeu? Uhum. E não é um lance de, a IA vai fazer todo o trabalho pra mim. Não, Até porque, não. sim, eu acredito assim, quem empreende, cara, o cara não quer parar de trabalhar. Ele não quer parar de empreender. Não quer. Ele quer jogar o game que ele joga, só que num nível que faça sentido pra ele, que tenha conexão, que faça sentido. E muitas vezes o que mata esse cara é o problema que ele não gosta de resolver, que ele não tem habilidade de resolver e que acaba estressando ele e gerando tanto estresse que ele às vezes quer abandonar o negócio, entendeu? Então eu vejo que a IA veio pra suprir isso, pra tirar você daquilo que você não é bom e você não gosta de fazer e você conseguir automatizar pra você realmente explorar suas virtudes, aquilo que você é bom de verdade e colocar isso no mundo. Isso faz muito sentido, até porque o lance de cada vez mais, até um lance que o Fernando tava falando, né, que é sobre dar mais espaço pra você fazer coisas de humano. Porque as coisas que são de humano, que é você conversar, que é você cozinhar, você passar um tempo com a família e tal, essas são as Traduzindo pro negócio, é tipo assim, você conhecer o cliente, você entender o que dói no cara, Também. você conversar com essa galera. Lógico, sabe? lógico. Também. Mas no fim das contas, o que eu quero dizer é, cara, hoje a gente precisa de uma produtividade alta pra gente fazer uma série de coisas que o mercado passou a funcionar de uma forma que as pessoas elas precisam atender algum volume de demandas. Pensa que, tipo, não existia preencher planilha antes, porque não tinha planilha. E aí, no que se criou a planilha, surge a necessidade de preencher planilha, de fazer relatório, de passar várias coisas adiante. Claramente ele preenche muita planilha no dia a dia e tá puto com isso. Sim. Nossa. Mas fazer relatório, por exemplo, é uma coisa que eu acho chato. Eu gosto de falar do que vai acontecer depois, não gosto de falar do que aconteceu. Então, é necessário fazer. Eu gosto de falar de amanhã, não gosto de falar de ontem. É a parte chata do negócio pra mim. Então, eu automatizar esse processo e me dar mais tempo pra fazer o que eu gosto, tanto do negócio quanto eu ter tempo livre pra fazer outras coisas. Porque, mano, essa parada de fazer o relatório, eu vou deixar pra fazer no final do dia, quando eu não tiver como fugir mais disso, eu vou fazer. Sim. E aí eu poderia estar, sei lá, aproveitando um tempo de qualidade, entendeu? Então, eu acho que cada vez mais isso vai acontecer. Eu acho que essa premissa ela é muito interessante, né? De você usar AI pra impulsionar as coisas, as pessoas ganharem mais escala, né? O lance do Augmented lá que tu tava falando, então... Sim, mas falando disso que você trouxe, assim, de como traduzir isso pro negócio. A gente sempre fala uma parada também, a gente é cheio de bordão, a gente é marqueteiro, né? Que é usar o artificial pra ver o natural. A gente sempre traz isso pra galera. E aí tem esse lance da família, tem esse lance de fazer as coisas que você gosta e se expandir como ser humano, intelectualmente, fisicamente. E só que também, cara, pra que a gente faz negócio, né? Tipo, é pra ganhar dinheiro, óbvio, mas chega um ponto, cara, que não é mais por dinheiro, né? É pra gerar alguma coisa pra sociedade, pra fazer o bem pra alguém, pra resolver o problema de alguém. É pra você ver alguém com um puta problema, você olhar pra aquele cara e pensar, pô, já passei por isso, cara, eu consigo ajudar esse cara. E aí você ajuda esse cara, vocês têm milhares de clientes. Você ajuda um cara e você ajuda de verdade. Você sabe que é ajudar uma empresa, ajudar uma pessoa de verdade, né? E tira esse cara, assim, do buraco. Mano, quando esse cara vem falar com você e agradecer, velho, você sabe a sensação que é. Né? Você saber que você ajudou esse cara e você não tá ajudando só ele, você tá ajudando a família dele, você tá ajudando as pessoas que são próximas dele, os funcionários dele. Então você tá gerando assim um valor absurdo pras pessoas, entendeu? Então eu vejo que o grande valor pra gente traduzir isso pra algo que faça sentido é isso, cara. É estar conectado com o negócio, é tá conectado com o cliente, é conhecer seu cliente, é conseguir entender de verdade o que ele precisa. Porque às vezes ele nem sabe o que ele precisa. Às vezes ele tem um monte de ruído ali acontecendo e tá num estado de caos. Mas às vezes você com expertise consegue olhar e de uma forma que você não olharia se você não tivesse IA na sua operação. E aí, esse é o papel do ser humano. É fazer o que a IA não vai conseguir fazer. Que é conectar com esse cara num nível mais profundo e entender o que ele precisa. Às vezes não é nenhum negócio de marketing, velho. Às vezes você precisa chegar pro seu cliente, criar uma relação com ele e mandar ele fazer uma terapia. Tá ligado? Às vezes é isso, entendeu? E vai ajudar pra caralho a empresa dele e vai te ajudar a fazer o teu trabalho também melhor como prestador de serviço. Total. Saca?
Ó, e fazendo um parêntese aqui, você que é dono de agência, eu tenho uma mensagem especial pra você. Tem um movimento que já transformou mais de 800 agências em verdadeiras especialistas em food marketing. É por isso que eu vim anunciar a nova parceria do Roy Hunters, que é a Cardápio Web. A Cardápio Web é um ecossistema completo que está dando mais ROI para os restaurantes. É um CRM que integra automação de WhatsApp, cardápio digital e gestão completa. E eles criaram um programa de parcerias que é praticamente um acelerador de agências. Você recebe mentoria exclusiva, comissão, networking em eventos do setor e um acompanhamento personalizado para dominar o mercado de food service. Se você tem uma agência e quer faturar mais com food service ou você quer melhorar o seu serviço no geral, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo, exclusivo para ouvintes do Roy Hunters entrarem no programa de parcerias. Aproveita que não vai durar muito tempo. Eu tenho uma última pergunta pra gente fechar, que eu faço uma palestra agora que eu comecei a fazer ela falando um pouco mais de AI, e aí, enfim, passo por vários pontos, e aí um dos meus últimos pontos, que é um dos mais difíceis, assim, que eu sinto pros empresários, pra galera executar, é relacionado a como que ele identifica, especificamente dentro do negócio dele, aonde que cabe AI. E aí eu vou te dizer como que eu sugiro, até pra galera ouvir, e aí eu quero que você critique e complemente. Entendi. Eu chego pra eles e mostro um desenho de processo. Então eu mostro assim, cara, olha só, esse é o processo da V4. A gente gera leads, a gente qualifica, a gente faz uma reunião, a gente passa da reunião, faz uma proposta, vai pra uma outra reunião, mostra a proposta, fecha esse cliente vai pro franqueado, o franqueado atende ele com kickoff, check-in, tem vários. Literalmente, cara, é um desenho com quadradinhos, assim, etapa por etapa. Vai daqui pra cá, se dá merda vai pra cá, se dá certo vai pra lá. Framework ali. É um famoso, não é exatamente um BPMN, mas é tipo isso. Mas pensa que pra simplificar na vida da galera que tá nos ouvindo, é caixinhas, passo a passo, e que é o fluxo dos sonhos do seu negócio. E aí eu falo pra ele, se você quer implementar AI no seu negócio, você deveria primeiro ter os seus principais fluxos desenhados. Então, a sua jornada do cliente, o fluxo do seu financeiro, o fluxo do seu time de vendas, o fluxo do seu time de operação, enfim, todos os fluxos desenhados. E em cima dele, você vai começar a pensar aonde que eu poderia colocar uma AI. E na dúvida, cara, não sei, eu tenho aqui um processo financeiro X que tá rolando, eu não sei onde botar a AI aqui. Daí você pergunta lá pro ChatGPT e fala, me dá 50 ideias aqui do que eu poderia fazer com AI aqui, que ele vai te dar 50 ideias em cada quadrado do seu fluxo. Mas a partir daí, você vai começar a entender que quase tudo que você faz hoje, você teoricamente conseguiria ou plugar uma AI junto, ou substituir eventualmente um processo muito manual que você tenha por uma IA 100%, ou às vezes não é uma IA, às vezes é só uma automação, às vezes é plugar um zapper ali que resolve um BO que você tem na sua operação. Mas eu falo pra ele, desenha a realidade atual, chama do as is, né? Então, o que é hoje, do jeito que é. Sem mentir, sem se enganar. Desenha exatamente do jeito que é. Sem ego. E aí começa a pensar como que isso aqui poderia ser melhor. Tanto no geral, mas também plugando AI. Faz sentido isso? Tem como complementar e ajudar a galera pra pensar como implementar isso no negócio do cara? Cara, eu até fiz assim, porque eu ia falar exatamente isso. Pode crer. Falar, cara, assim, e até ser interessante você falar isso, porque muitas vezes o cara ouve o hype e ele, cara, eu quero botar IA no negócio. Quero botar o SDR agora. E o cara não, o cara não tem um processo. É. E ter processos é automatizar sem tecnologia. Entendeu? Você ter um processo bem definido é automatizar sem colocar a tecnologia. Isso é bem legal. Por quê? Porque você tem um cérebro. O seu cérebro é caro. Ele processa e consome muita energia. Toda vez que você cria um processo, você tá economizando a energia do seu cérebro, porque ali tá tudo que precisa ser feito. Você não precisa ficar pensando, e agora o que eu faço? Entendeu? Então, quando você tem processos bem definidos dentro da empresa, você tá automatizando sem colocar tecnologia. Você tá automatizando o seu comportamento, entendeu? Porque tá tudo bem definido. Até trazer um ponto sobre Já isso. tá pré-definido, né? O que vai acontecer. Que é o Lázaro, quando ele veio aqui fazer o podcast, o Lázaro do Carmo, ele falou assim, das primeiras entregas que ele faz pra uma empresa que ele vai fazer recuperação é a parte de processos. Que ele fala assim, a gente não tem processo definido. E o Lázaro fala, não, cara, toda empresa tem processo definido. Só não tá escrito. Tu só não escreveu. Exatamente. Daí o Lázaro vai lá, vai falar com os caras e começa a perguntar pras pessoas, quando isso acontece, tu faz o quê? E aí ele escreve. Depois que ele escreve tudo, essa primeira entrega vale, sei lá, 70 mil reais, cara, ele só conversou com as pessoas e documentou o processo. Total. Então eu concordo com o que tu trouxe. Cara, processo é chato, as pessoas não gostam de fazer, porque, chato. Mas quando você entender o valor, principalmente se você é empresário, do processo, você vai se apaixonar por isso. Porque, assim, é fundamental. E se você não sabe fazer, outra sacada genial é você entender,
cara, eu não sei fazer algo. E tem muita gente que não tipo, é idiota, assim, de falar até, porque é básico, mas tem gente que não entende. Pergunta pro GPT. Eu não sei fazer isso. É isso. Tipo, vai ali, pergunta. Eu não uso mais Google hoje, entendeu? Tipo, raramente eu abro um Google. Eu uso bastante. É tudo GPT, cara. É tudo o research ali do GPT. Tanto, até porque ele já sabe o meu comportamento, quem eu sou e tudo mais. Então é hiper personalizado. Inclusive, vocês podem trazer um podcast sobre isso. Hiperpersonalização do marketing. Através da LLM, cada vez mais. Isso é verdade. Vai rolar muito ser, mais isso, né? Entendeu? Então, cara, se não tem processo hoje e quer colocar IA, primeiro cria processo. Você vai ver, assim, a diferença que vai fazer e a clareza que vai trazer pra empresa, né? Você ter processo bem definido, se você não sabe criar, pergunta pra IA como criar processo, que vai ficar muito claro como você pode automatizar. Sabe o que eu recomendaria o cara fazer? Tipo, se você é uma pessoa que, tipo, tem dificuldade pra desenhar processo, eu iria pedir para o ChatGPT, Gemini, Cloud, qualquer um deles, ia pedir pra ele me ajudar a identificar qual é o meu processo e me fazendo perguntas. Top. Isso é cara, isso é poderoso também. Faço muito. Isso Muito é foda. poderoso no ChatGPT, isso é um corte. Você pedir pra ele te questionar e te criticar é muito bom. Sim. Então você vai falar com ele não pedindo a resposta, mas pedindo a pergunta. Então, cara, olha só, eu quero montar, imagina esse prompt bem simples, cara, eu quero montar o processo completo da minha empresa para que eu possa posteriormente integrar a AI, blá, 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 mas eu não sei fazer essa porra. Me faça 10 perguntas que eu tenho que responder pra você me ajudar a fazer esse meu processo. Não venha com nenhuma resposta. Sim. Cara, ele vai vir com 10 perguntas, você vai responder as 10 perguntas e você fala assim, agora me faça mais perguntas pra aprofundar ainda mais. Faz isso umas 3 vezes, duvido que não saia o processo completo do seu negócio. Top. E, Tá ligado? cara, isso que tu falou é realmente muito poderoso, porque a gente tem um prompt que viralizou, que é basicamente isso, que a gente falou pra galera, pergunta pro GPT, falar aquilo que você sabe sobre mim, que impacta a minha vida profundamente e eu não consigo enxergar. Seja brutalmente honesto. Legal, e aí pode crer. prepara pra ser... Eu Vai vi ser esse amassado. vídeo, ele Você vai viralizou mesmo. Pode Você crer. vai ser amassado, porque ele vai trazer a real. Eu vi o Fernando falando disso aí. Acho que ele me mandou a resposta dele no GPT e tal. É bem legal. Ô, sobre isso eu tenho E é o maior use case, né? Saiu uma pesquisa recentemente falando que o Terapia. maior use case desse ano virou terapia. Sim, eu vi isso aí. Nos chats, né? Que é bem, É bem doido. legal, né? Eu não uso pra isso, mas... Tem enfim. as transições aqui. Depois até eu posso mandar pra galera na edição ali, pra eles colocarem aqui o que mudou, né? De como era e como é. Duas coisas legais sobre isso cara, eu ainda uso muito o Google, mas a minha segunda página do Google virou o GPT. Então, se eu não encontro na primeira página, eu vou na segunda página. E sobre isso... Isso é bem legal também. Você tem várias frases de efeito, cara. Muito eu legal. sou marqueteiro, né, mano? O que eu posso fazer? No gostei. fim do dia, Faz sentido. é isso que eu tenho que fazer, né? Aham. Agora, sobre o que vocês estavam falando, cara, a alavanca, que inclusive vai ser no dia 3 de junho, né? Eu acho que esse podcast sai depois. Ixi, bem depois. Mas o que é interessante da alavanca? Como é que eu fiz ali boa parte das coisas que iriam rodar de campanha da alavanca? Eu tava, cara, arrumando minha casa, lavando louça e passando, sei lá, aspirador de pó em casa no domingo. Botei o GPT conversacional com o fone de ouvido. Uhum. E eu falei, tô fazendo evento assim, com essas pessoas, tal. Cara, vai me fazendo perguntas sobre tudo que seja do contexto que seja, tipo, de público-alvo e tudo mais. Pô, público-alvo, quem eu quero receber, qual é o objetivo do evento, quem são os caras que estão lá, o que eu sei sobre o currículo e a história deles. Vai me perguntando, que aí a gente vai montar um documento foda. Por quê? Porque eu ia fazer isso de noite. Daí, cara, eu fiquei, lavando a louça e falando com o GPT. Ele perguntava alguma coisa, eu respondia, ia lavando a louça, ele fazia outra pergunta, eu respondia. Cara, quando acabou, o negócio tava tão pronto. robusto que eu falei, cara, gera agora um documento robusto sobre isso, com todos os pontos que eu trouxe, porque eu vou montar uma campanha a partir disso, né? E no caso, eu pedi pra ele fazer todas as perguntas necessárias pra montar uma boa campanha. E a gente desenrolou, né? Puta, identidade visual, ele trouxe recomendações de várias coisas que eu precisei ali, então foi muito bom. Eu tenho só mais uma colocação que eu queria trazer. Vai. Que é, cara, sobre como implementar isso na empresa do cara. Muita gente reclama que a empresa não tem automatização, que o pessoal não tá olhando para IA, e muito empresário com baixo nível de consciência ou médio nível de consciência, mas eles não estão expondo a empresa a essa realidade. Então, assim, o time vai te entregar aquilo que tu pedir para ele. Tu viu aquela parada do Emirados Árabes Unidos? O país liberou ChatGPT para 100% da população. Isso aí faz total diferença. Qual é a consequência natural? Total O diferença. volume de inovação que vai surgir naquele país, porque mais pessoas vão ter contato com aquela tecnologia, é absurdo. Então, cara, às vezes tu tem na tua empresa 30 colaboradores, desses 30,
8 são estratégicos e tu não paga R$800 por mês de assinatura do ChatGPT, como que tu quer que o cara do nada vai lá e te entregue uma inovação, Total. mano? Então faz tua parte como gestor. Sim. Cara, vai lá e entrega inteligência artificial pros caras. Eles não vão tirar do rabo, tá ligado? E poucos deles estão dispostos a tirar do próprio É bolso. um puto investimento. Vai te custar nada. Tem uma escola de um negócios... puto investimento no sentido de muito bom e não tão caro. Né? É, Isso que a exato. graça. Tem uma escola de negócios americana, a Section School, que eles fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e Canadá, e eles avaliaram que apenas 7% das pessoas, foram 2.400 pessoas dentro de empresas, apenas 7% tinha proficiência em IA. Utilizava IA todo dia, só 7%. 93% não usava ou usava muito pouco. E o grande diferencial desses 7% é que todas essas empresas, elas forneciam para os funcionários. Sim. E aí a adoção foi muito maior. 100% dos colaboradores da V4 tem o Gemini 2.5 Pro. 100%. É, isso que eu ia falar, essa dica que eu ia falar aí pra galera que usa G Suite. Se você usa Gmail corporativo, dá uma olhada se você não tem o Gemini pago já dentro do seu plano. Porque Sim. eu não sei se são todos os planos, eu não tenho ciência agora, mas eu sei que vários dos planos do G Suite, eles têm Gemini incluso. Que, cara, na prática, é nível GPT e na prática, em algumas das avaliações ali que existem, né, dos benchmarks que existem, ele é melhor do que o GPT em várias coisas. É, VO3 Apesar tá aí, de- né? É, o VO3 tá bizarro, né? Mas na Nossa. prática, no LLM Arena, lá, que é uma avaliação meio que do público para com as AIs, né? O Gemini 2.5 Pro ele é o melhor em tudo, em todas elas, em todas as línguas. Mas o aplicativo do GPT é muito melhor do que o do Ele Gemini. só perde em espanhol pro Grok 3. Ah, mas aí quem que foi lá buscar o espanhol especificamente, né? Mas enfim. A galera testa tudo, né? É, fair enough. É que eu não digo assim, eu nem olhei essa porra. Eu sei que as linguagens ali mais comuns, a gente sabe que ele é o Gemini melhorzinho. tá demais, cara. Mas enfim, os benchmarks, eles dizem relativamente pouco no dia a dia, assim, né? Vai depender do seu uso, do que você prefere. E eu acabo usando muito o ChatGPT ainda, apesar de que o Gemini é Eu acho maravilhoso. que a memória é um grande diferencial do GPT. Puta, é muito É, diferencial mesmo. é demais. Inclusive, eu tava fazendo um negócio muito errado, que eu compartilhei o meu GPT com a minha mãe. E aí eu deixei lá com ela, tá ligado? Porque assim, eu não me importo tanto com a memória do ChatGPT, não tava me importando tanto. Só que sabe o que me pegou? O histórico, velho. Porque aí a porcaria dos chats, como ficava o meu, da minha mãe ou da minha mina lá, aí, puta, mó Dando trampo. ideia errada, Eu falei, né? cara, eu paguei GPT pra você. Ah, vai lá, usa o GPT de vocês aí, eu não GPT usa tá mais em- o meu. Tá em choque, ele tá ligado? ligado? O Tem cara tempo- viaja o e GPT deixa o mano, YouTube no literalmente- Airbnb ligado, e aí do nada começa a aparecer no em alta dele uns bagulho nada a ver, O tá GPT ligado? acha que ele é o fragmentado. Três Mano, personalidades o ali meu GPT dentro. Cara, o meu GPT, ele acha que é o fragmentado, porque ele fala assim, o Guilherme está pesquisando sobre psiquiatria para mulheres. Eu falei, caralho, mano, é que minha mãe tá estudando psicologia, né? Aí teve uma outra, velho, muito bom, cadê? Você meteu o teu prompt no dele, vai dizer que ele vai é ficar problemático, né? Se liga na memória do meu chat GPT até hoje, que agora eu parei de fazer essa coisa muito errada. Guilherme relatou ter cólicas intensas e enjoo durante... Nananana. Mas avisa Não ele, sou cara. eu, gente, eu não tenho cólicas intensas. Avisa ele, cara. Avisa ele. Fala assim, ó, GPT, eu emprestei o meu celular, você pra minha mãe, pra minha esposa. Não. E aí todas as coisas relacionadas a mulheres e buscas de cólicas e tal, são delas. E ele mas ele pode fazer a utilizar. gestão de memória, no né? management de memória lá, eu É. apaguei. Tipo, tinha, assim, tu tinha, foi sei lá, na- umas 10 linhas lá que era, tipo, da minha Sim. mãe ou da Yas lá, da minha mina. Aí eu só apaguei, já era ele. Já Ah, era. cara, eu tenho um Foi na case sobre gestão. isso importante também, ó. Pra quem tem time que usa AI, eu fiz um papo com o meu time essa semana sobre isso. Que é o que acontece. Olha que loucura, cara. Coisa boba, mas não falar faz muita diferença. Pra mim é óbvio, mas às vezes não é pra galera. O time produz boa parte dos roteiros e das copies no GPT. Uhum. Muitas Ok. vezes, o GPT não vai entregar Ou seja, perfeito. demite essa galera. Não, tô brincando, tô zoando. Zoeira. Jamais. Jamais. Nunca Zoeira. desliguei ninguém por AI. Só melhorou a sim. produtividade. Mas aí, cara, o pessoal usa lá, né? Só que eles não entregam pronto, perfeito. Aí o que os caras fazem? Pegam o que o GPT entregou, jogam no Google Docs e ajustam. Só que eles não retornam pra lá como entendi. que ficou o bom, O exemplo, final. né? Eles não dizem, tipo assim, ó, ajustei. E eles não usam num chat, né? Eles fazem isso numa pasta, no Eles que têm que é? lá eles têm tanto um assistente que eu gerei para vários assistentes que eu gerei para eles, mas eles também têm as pastas dos projetos específicos. Só que o que acontece? A parada fica semi-pronta, daí eles vão lá e fazem no Google Docs. E eles não retornavam pro GPT para dizer, olha, a versão final ficou assim. Sim. Resultado,
o GPT foi emburrecendo. Sim. Porque ele só ficava com coisas parcialmente boas. Uhum. E aí, o maior volume de conteúdo que tinham lá, que eu inicialmente tinha treinado com os melhores conteúdos que tinham vencido, Até aquele momento. até aquele momento, acabou que a maior parte do conteúdo eram os conteúdos parcialmente bons. E aí ele ficava aprendendo com os conteúdos parcialmente bons e entregando cada vez conteúdos piores. E aí qual foi a diretriz que eu passei pra galera? Primeiro, fazer o management de memória lá, pra quem não sabe como fazer, dá uma pesquisada aí e faz, que é importantíssimo. Gestão de memória, na configuração do ChatGPT. É uma configuração interna do ChatGPT lá. Vai lá e altera. Segundo, apagar os chats que não estavam bons e pegar os outros. Tipo assim, ó, cara, essa tua copy aqui ficou assim. Volta, entrega a copy final dos que vocês já fizeram e deram resultado. Coloca ali, ó, a gente fez. Se foi anúncio, se foi post. Esse aqui é o resultado final. Esse aqui é o aprovado por mim. Uhum. E essas são as métricas de resultado desse meu post. Top. Ou desse meu anúncio. Então isso sinaliza que ele foi positivo ou negativo. Uhum. E aí, tipo, essa virou a diretriz Legal. pra essa semana que eu passei pra galera. Porque você não dá feedback pra AI. Aí, não, pô, cada vez mais o GPT tá mais burro. A galera tava me dizendo isso. Cada vez mais tá errando mais. Eu, caralho, como assim tá errando mais? Daí eu fui Pode ser olhar. que o bagulho, não pode ser que você conseguiu emburrecer o negócio, tá ligado? E era o caso, né? E era Você o tá caso. dizendo pra ele que o bom é isso aqui, né? Tipo, se o resultado. Ele vai. Galera, ele vai entender que a última mensagem que ele te mandou é o que resolveu o teu problema. Sim. Então, se tu não falou mais nada pra ele, aquela parada errada é a parada certa. Porque pra ele é a última. E dá de ainda digitar lá não tem dentro bola de também. cristal. Dá de digitar lá dentro no Canvas também. Se o cara não quiser sair da ferramenta. Exato, isso que eu ia falar Ele pode também. abrir. Eu achei, inclusive, que ia vir a dica do Canvas, tá ligado? Tipo, Eu achei clica ali também que ele ia dentro falar e isso. tal, Desculpa decepcionar vocês. Por favor, Não, expliquem. é que pra o cara galera. não é um usuário tão hardcore assim. Ah. Tô zoando. Pô, vai meter essa, pô. Mas o do Canvas também resolveria, né? Porque se ele tivesse feito com o Canvas e ele tivesse editado no Canvas e falado, beleza, fechamos, finalizou. É que o você teria processo deles é no só Google teria Docs, dois tá ligado? cliquezinhos a menos, né? Que é tipo, não levar pra um lugar e pro outro. Mas É que a enfim. gente centraliza no Google Docs as editorias Aham. e centraliza no Google Docs os anúncios, entendeu? Daí eles levam pra lá, né? Não, faz Top sentido. demais. Faz sentido. Igor, mensagem final pra galera. Cara, use IA pra tudo. Pra pensar, pra perguntar. Você tá com dúvida de alguma coisa? Puxa uma IA e conversa com ela, entendeu? Você quer entender mais sobre Pode IA? Puxa uma IA e pergunta pra IA o que você quer saber sobre IA, Uhum. entendeu? E, assim, isso vai mudar a vida. Mas eu não sei o de que qualquer perguntar. Pergunta Pergunta pra IA. O que eu pergunto pra IA? Fala assim, ó. Mano, dá, pior dá- que é- dá o pior- seu é contexto, bizarro, né? mas Ah, eu eu sou essa pessoa, eu quero isso, me explica o que eu posso Eu aprender. sou essa pessoa, como eu posso usar AI? Aí a pessoa, ele vai te dizer. É, Eu só exatamente. não comentei, né? Mas o use case do lavando a louça e conversando com o ChatGPT, eu faço a mesma coisa, só que normalmente no carro. Então, tipo, eu tô dirigindo, aí eu boto no ChatGPT, penso assim, cara, o que é a coisa que eu quero discutir? E aí eu vou discutindo com ele. O de fazer perguntas também é muito bom, então isso é top. Eu até vou trazer agora mais um case. Tem um aluno nosso que ele criou um podcast de IAs. Onde as IAs, elas conversam com elas generativas, tipo... Ele dá um tema e elas vão discutindo ali, começa a mesma coisa que você falou ali. Pode crer. O Notebook LM, ele tem aquela feature, não sei se você já viu, mas ele tem aquela feature de você coloca... Pra quem não sabe, o Notebook LM é uma ferramenta do Google, que aí você basicamente acessa ela, aí ele te pede, me dá as fontes do que você quer. Então você pode colocar documentos do Google, planilha, site, vídeo do YouTube ou texto. São esses 5 tipos de fontes. E cada chat, entre aspas, ele chama de notebook. É como se fosse uma caderneta, vamos dizer assim, que dentro dele cabe 300 fontes diferentes. Até 300 fontes. Então você pode colocar um monte de vídeo, enfim. E aí quando você coloca essas fontes, no meio fica um chat que ele tá basicamente fazendo um RAG, nesse caso, que a gente já falou aqui, né? Mas ele tá basicamente sendo, entre aspas, treinado, fazendo um RAG nesses conteúdos que você colocou ali, e agora você tem um chat contextualizado daquilo. Um exemplo de use case, eu coloquei um monte de informação da V4, site da V4, vídeo da V4, case da V4, produtos da V4, um monte de coisa num notebook LM. No meio agora eu tenho um chat que sabe tudo sobre a V4. Porque o GPT até conhece a V4, mas ele não conhece os meus produtos, por exemplo, no detalhe. Ele não sabe quantas franquias eu tenho hoje. Então você pode colocar ele ali e aí você vai ter um chat bem treinadinho. E uma das features, pensa no desenho da tela, né? Na esquerda tem as fontes, no meio tem no chat, na direita superior tem gerar uma conversa, gerar um podcast. Não é um podcast o nome que ele fala lá, né? Ele fala um áudio, gerar um áudio, alguma coisa Conversa assim, né? de áudio. Conversa de áudio. Aí você clica, ele gera um podcast com AI, 2 pessoas conversando. Tinha em inglês e agora saiu para português, acho que tem uma ou 2 semanas, que você pode entrar no podcast e trocar ideia com as IAs. E aí agora você imagina, você acabou de falar um puta produto. Imagina um onboarding de um funcionário dessa forma.
onde tem todos os dados da empresa e ele vai se Puta, familiarizar com O tudo, do meu time eu fiz lá. entendeu? Caralho, muito bom. Com IA. Muito Isso bom. é um produto, cara. Isso é um que produto. vale, porra, muita grana, entendeu? Cara, eu tenho um notebook que É é. que agora o já é o que- notebook LM, já tá lá pronto, né? Então, Exato. Não, Cara, mas que é aí o que seu? tá, entendeu? Se você vende serviço, isso pode incorporar a sua oferta. Entendeu? Você não precisa criar o produto, entendeu? Você pode trazer a tecnologia e dizer, ó, eu te entrego isso aqui. O cara não quer saber como você faz. Uhum. Ele quer saber o resultado. Eu Não, boto e fé. pro onboarding é muito bom, porque eu já fiz o teste, tipo, pra quem não tá ligado, galera, tu vai perguntar assim, ó, onboard de time, né? Ah, o que o fulano faz? Aí ele vai pegar exatamente na bibliografia, Top. mostrar o que o fulano faz, vai te dizer. Mas uma coisa que A única eu... coisa que eu sinto falta do notebook LM é que ele não tem instrução. Que nem tu tem no chat. Ah, é. Sabe? Tipo assim, falta um botão lá que é tipo assim, dá a instrução do que esse chat vai ser. Sim. Pô, você vai ser o especialista em Sim. onboarding da área do V4 do marketing, da V4, blá blá blá, blá. Prompt personalizado. Mais, né? é, o prompt personalizado, mais as fontes, aí ia ficar. Nossa, se tivesse um webhook dele pra outra coisa, tipo, eu faço um Aham. webhook dele, ia ficar E o perfeito. compartilhamento também é meio Nossa, ruim, né? tomara- Você meio não ruim. consegue mandar pra Tomara alguém que o Sandar publicamente, é uma merda. Pichai escute esse podcast aí. É. E aí, cara, se Vou estiver traduzir escutando... ele pra inglês. O meu notebook, ele é um favorito que eu uso, é o que o Bill Gates falaria. E aí eu botei, Esse é mano, bom, um hein? monte de coisa do Bill Gates. Tipo, um monte Caralho, de vídeo, um pode monte crer. de artigo dele falando em Harvard. Genial, genial. E aí, Muito às bom. vezes, eu fico perguntando, tipo, cara, mas o que tipo, ó, nesse contexto, o que o Bill Gates falaria? Sabe um bagulho que me irrita muito? Por exemplo, tem umas features bem legais agora no Gmail, que é pra geração de texto nos e-mails e tudo mais. Tem o Gemini plugado. Cara, eu não consigo usar aquela merda porque, tipo assim, é muito genérico. Sim. Então o texto fica uma bosta. Claramente não foi tu. Claramente não fui eu que escrevi. Em inglês até uso, porque assim, whatever, tá ligado? Ali nos e-mails em inglês e tal, fica bem bonitinho e tudo mais, e ok. Mas não é o meu jeito de escrever. Aí o que eu fiz foi que eu peguei um monte de one-on-one meu, vários one-on-ones meus que eu tinha transcrito, joguei no notebook LM e pedi pra ele gerar o meu tom de voz. E aí? E aí ele falou que eu falo muito palavrão. Mas ele Não, bloqueou? brincadeira, ele gerou. Não, gerou nada, não bloqueou nada, eu só tô zoando, mas ele realmente falou isso, mostrou os tipos de palavrões mais recorrentes que eu uso, Ó. mas ele me gerou todo, tipo, cara, um promptzão assim de todo o meu tom de voz. Cara, eu tenho Tá ligado? certeza que o ranking ficou, porra, caralho, vai se foder. Eu tenho certeza. Cara, não era esses, mas esses daí são top 5, certamente. Já que você trouxe isso, cara, eu quero fazer uma pergunta. Você acha que faz sentido o cloud que você tá usando aí? Eu acho que faz sentido. Tem usabilidade Tem, foda? muito, Você muito. consegue É aproveitar pelo ele? seguinte, ó, o que acontece? Eu acho que você poderia, anyway, gravar com o celular, dava na mesma, tá ligado? Uhum. Qual que é a vantagem do Cloud? Tipo, que o Cloud, pra quem tá vendo o podcast, é esse negócio aqui, ó, que eu tô mostrando no YouTube agora, e pra quem não tá vendo, é um bagulhinho que grava reunião presencial. Então, ele tem um app muito legal, então o app é muito bom, porque assim que você termina de gravar, você pode sincar ali no app, e aí ele vai pra lá, e você pode transcrever. Ele faz uma transcrição, um resumo e um mind map, e também faz speaker labels, então ele também você consegue dar os nomes de quem tava falando o quê ali em áudios de até 3 horas, se eu não me engano. Então funciona muito bem. E ele me permite fazer a mesma coisa que eu faço no Gemini hoje lá com a gravação do Google ou fazia com o TLDV, ele me permite fazer isso numa reunião presencial. E eu não preciso me preocupar de pegar o áudio e botar lá no N8N ou num lugar pra transcrever. Tipo, eu já tenho um app que faz tudo sozinho. Entendi. E eu pago 100 pila por mês, entendeu? Mas o negócio que é uns 2.000, 1.500, sei lá. Então, não é a coisa mais barata do mundo, mas pra quem tem muita reunião, pra mim fez muito sentido. Eu poderia, por exemplo, ter gravado esse podcast, eu já teria ele aqui e poderia usar depois. Tipo, quais foram as dicas lá que o Igor deu e tal? Ele vai pegar todas. E a dica master, pra quem ficou até o final, vão ser poucos que vão pegar essa daqui. Deep Research ou investigação, se você usa o seu chat GPT no português. Deep Research, investigação em arquivos seus. Nossa, bom demais. Isso, cara, eu Meu Deus. descobri recentemente que essa merda funciona, eu não sabia. E funciona muito bem. Então, tipo assim, tu pegar, sei lá, suas últimas 5 reuniões de um determinado assunto, jogar lá e falar, agora você vai fazer um Deep Research só nesse conteúdo e me responder XYZ. Cara, ligado? otimização, ó. Muito top, velho. O exemplo, use case perfeito, tá? Que tem muito marqueteiro que consome aqui. Às vezes é difícil para o marqueteiro entender viés comportamentais e conseguir fazer correlações que não sejam causalidades aleatórias. Cara, se tu tem documentações de criativos, de páginas, de resultado histórico dessa porra e tu faz um deep research de comportamento do teu usuário,
Mano, esquece, velho. Ele vai te entregar uma parada excelente de perfil de usuário pra tu mapear a persona, pra tu fazer outras cópias, pra tu fazer outros criativos. Cara, é muito bom. O Deep Research já tem de graça também, né? Eu acho que ele tem 1 ou 2 ou Eu 3 acho que Deep tem pra Research gente... de graça. Ah, né? sim, sim. Não, eu digo assim, até no Free, acho que Free. já tem, já tá liberado alguma coisa no Free, se eu não me engano. Sim. No Pago você tem, acho que uma dúzia, alguma coisa assim por mês, ou um pouquinho mais. O pago é 5 por semana no GPT. 5 por semana? Uhum. Já É. gastei os meus, então. Acho que é um pouquinho mais, porque eu fiz mais do que isso e ainda não acabou. Ou E é eu tô- 5 e eu tô por só dia, pagando perdão, de 5 por dia. 5 por dia. 5 no por GPT. dia é maravilhoso. É. E aí o de $200 tem um monte lá, mas enfim. Eu já não pago mais o de $200 agora porque eu não tenho tanto uso pra isso. Eu faço mais deep research hoje no Gemini do que no... É, mas eu gosto do output do GPT melhor. Eu também, cara. Eu acho Pra bem mim, melhor. O do Gemini é muito top e eu acho que o Gemini ele vai mais longe na pesquisa. Tipo, ele pesquisa muito mais o lance fonte do do que o infográfico GPT. ali, meu Deus do céu. É. É. Ali ficou... Ah, é verdade. Nossa, Puta, Essa pior que geração tem- aí é foda. Essa geração ficou legal mesmo. Você pode transformar, pra quem não tá ligado, você entra no Gemini e você faz um deep research. Vamos dizer, você quer pesquisar sobre energéticos, sei lá, o funcionamento dos energéticos, whatever. E aí, depois que ele gera o documento com a pesquisa profunda, você pode transformar ele em várias coisas. Você pode transformar ele num site, você pode transformar ele num infográfico, você pode transformar ele num podcast, você pode transformar ele em vários negócios. E funciona muito bem, porque o Gemini 2.5 coda muito bem também. Então ele faz site, HTML, fica super top, assim, bem legal. Mas, acho que a gente já estourou bastante aqui, duvido que a galera vai ficar até o fim. Se você ficou até o fim, o que a gente comenta? Comenta IA, que a gente vai mandar pra vocês um material Vai todo mandar onde? produzido. Comentar no YouTube? É. E vai mandar no YouTube? A gente vai dar um jeito. Manda comentar no Instagram, pô. Se tiver 100 comentários nesse vídeo do YouTube, a gente vai liberar um conteúdo exclusivo sobre AI. A gente vai, na verdade, fazer o seguinte, ó. Se tiver 100 comentários, a gente vai fazer uma aula exclusiva de AI, que é essa minha palestra que eu trouxe pra vocês, que eu falei aqui que a gente teve 400 pessoas presenciais, presenciais não, 400 pessoas online. Eu perguntei pra eles assim no final, ó, vocês pagariam R$500 pra só essa 1 hora de aula minha? E a galera falou, cara, pagaria. Então, se tiver mais de 100 comentários, a gente libera essa. E como que a galera pode saber mais sobre quem realmente está ensinando isso no dia a dia? Porque o meu é uma aula sobre use case, coisas na prática que a gente está fazendo aqui, mas quem está fazendo isso no dia a dia são vocês. Então, como que a galera pode saber mais Cara, sobre A galera Academia pode Lendária? nos acessar através do Instagram, redes sociais, Academia Lendária. Uhum. Meu Instagram é Igor Antiqueira. E nosso canal no YouTube também. A gente tem também um podcast, a gente tem... Top demais. faz lives, a gente faz lives mensais também, falando sobre IA. A gente vai começar a fazer lives semanais também, abertas pra galera, falando sobre IA. Então, YouTube, Academia Lendária, Instagram, Academia Lendária, Instagram, Igor Antiqueira. Você vai estar conectado ali com a galera que tá movimentando de uma forma violenta esse mercado. Bom demais. Eu, pessoalmente, não conhecia no detalhe e vou passar a conhecer e vou considerar virar cliente. Não é jabá de graça aqui, nem nada do gênero, é porque eu achei realmente muito legal e eu conectei muito do jeito que eles pensam. Top Mas demais. Tamo junto. se der Obrigado pela bom, presença. paga nós. É, também pode ser. Se quiser me dar o acesso também e tal, tá tudo certo também, é de boa. Valeu, obrigado, Igor, pela presença. Tamo junto. Valeu. Valeu, obrigadão.